Boa noite. Mais um objeto suspeito foi encontrado em via pública em Manaus nesta segunda-feira. A ocorrência que mobilizou o esquadrão antibombas da Polícia Militar deixou parte da Avenida São Jorge interditada durante toda a manhã. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, apesar dos transtornos, todos os protocolos de segurança tomados são necessários. Mas até o momento, a perícia técnica constatou a presença de material explosivo em apenas uma das 5 ocorrências registradas desde o início do mês. Avenida São Jorge vazia. E foi assim durante toda a manhã de hoje, pelo menos neste trecho próximo ao zoológico do SIGS. Um objeto suspeito abandonado na calçada em frente ao prédio da Justiça Militar da União mobilizou a polícia, militares do Exército e do grupamento de manejo de artefatos explosivos da PM. Desde as 8 horas da manhã, toda a área precisou ser isolada. Casas, empresas e comércios em um raio de 100 metros do local precisaram ser evacuados. Veio o cara vestido com a roupa do antibombas e dizendo já pra gente sair todo mundo, para esvaziar. E a gente veio correndo de lá para cá para a praça e tá todo mundo aqui. Os bloqueios também influenciaram o trânsito. Todo o tráfego nos 2 sentidos da Avenida São Jorge foi desviado. Este aposentado, que mora há 40 anos no bairro, diz que nunca viu coisa parecida. Rapaz, eu nunca tinha visto isso na minha vida aqui. Aqui sempre foi tranquilo, nunca vi esse negócio, primeira vez. O objeto abandonado era uma mochila. Os militares do Grupo Marte trabalharam por mais de 3 horas até o objeto suspeito ser detonado. Esse foi o terceiro objeto suspeito encontrado em alguma parte da cidade nos últimos 3 dias. E por conta da proximidade com os Jogos Olímpicos, tem muita gente pensando que se trata de uma simulação. Mas de acordo com a polícia, todas essas ocorrências foram reais. Não é simulação não, são ocorrências normais mesmo do cotidiano do Grupamento Marte, não é nenhum tipo de simulação. Logo após o ocorrido, o secretário de Segurança Pública do Estado esclareceu que quando se trata de um treinamento, toda a população é alertada com antecedência. Sérgio Fontes ainda revela que nas últimas 5 ocorrências em que o Grupo Marte foi acionado, apenas uma apresentou resquícios de artefato explosivo, mas sem potencial destrutivo. Substâncias explosivas com potencial de realmente fazer mal, causar danos, em nenhum desses casos aconteceu. Se encontrou pólvora negra num caso da paróquia São Pedro, lá em Petrópolis. Mas pode perfeitamente, a polícia trabalha com isso, de ser resto de bombinhas de festa junina. Catolé, bombinha de estalo, enfim, não se encontrou nenhum dispositivo e nem quantidade de explosivo com potencial. E apesar da sequência de ocorrências parecidas nos últimos dias, para as autoridades não existe a possibilidade de trotes ou de ocorrências plantadas para enganar a polícia. E que, apesar dos transtornos, todos os procedimentos de segurança adotados são extremamente necessários. Só se sabe que não é explosivo depois de se adotar todas as medidas de proteção e ir lá verificar. Quando se verifica que não é explosivo, obviamente se libera a via, se permite a passagem de pessoas. Mas enquanto isso não é determinado, o protocolo internacional e o nosso Grupo Marte e as autoridades envolvidas têm seguido isso, tem que ser tratado como se bomba fosse, infelizmente. 2 homens foram presos na manhã de hoje após manter 6 pessoas reféns durante uma tentativa de assalto a uma cooperativa de transporte alternativo na zona norte de Manaus. Os assaltantes só se entregaram após negociação com a polícia militar. Os funcionários estavam chegando na cooperativa para mais um dia de trabalho. Alguns, inclusive, tomavam café nessa sala, quando homens armados anunciaram o assalto. Quando eles chegaram, pode deitar que vocês perderam. Foi aqui nesta sala que pelo menos 6 pessoas que trabalham na cooperativa ficaram sob a mira dos bandidos. O que eles queriam era o que estava dentro aqui da diretoria. É possível perceber uma bagunça. Eles reviraram documentos, tudo o que podiam. Afinal, como os cooperados trabalham sábado e domingo, toda a renda apurada nos micro-ônibus do final de semana estaria aqui dentro desta sala. Por isso a bagunça. Os bandidos vieram em busca de dinheiro. Alguém passou a fita para eles e vieram aqui. Os assaltantes não deram sorte. Logo, a polícia foi avisada e cercou o local.
2 deles, que davam apoio em um carro preto do lado de fora, fugiram. Ele me segurou logo aqui, como refém, revólver na cabeça, não entra que eu mato, não entra que eu mato. O tempo todo assim, ameaçando, entendeu? Eu, minha mulher e o meu cobrador. Foi aí que as negociações iniciaram. Os bandidos usavam o telefone do presidente da cooperativa para falar com a polícia. Tiago, bom dia, cara. Bom dia, tudo bem, sim, senhor. Tiago, nós estamos aqui para conversar contigo. Estou aqui para resguardar a tua identidade física, te entregar de boa para que tu responda na justiça, entendeu? Isso que eu quero também, entendeu? Depois de 1 hora de negociação, Tiago Barreto, de 23 anos, e John Leno Silva, de 21, se entregaram. Eles foram presos e trazidos para essa delegacia no bairro João Paulo. Um homem foi preso suspeito de estuprar a própria sobrinha de 6 anos na capital. A menina chegou a ser hospitalizada após o crime ocorrido no início do mês. Exames médicos constataram o abuso. Ficou evidente para a polícia que este homem é o autor dos abusos sexuais da criança de apenas 6 anos de idade. De acordo com a polícia, a menina é sobrinha dele e sofreu o abuso quando passava férias com o pai, que mora na mesma casa que ele. O caso foi descoberto após a criança se queixar de dores abdominais. De acordo com a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, o pai estranhou o comportamento da criança e levou a menina para o hospital, onde exames médicos constataram o abuso. É mais um que choque em razão da criança ter estado apresentada, inclusive um estado catatônico de desmaio em razão do trauma sofrido. As provas são irrefutáveis em razão de que essa criança, depois de um trabalho psicológico dentro do hospital, ela aponta veementemente, de forma contundente, ao Charles. Inclusive, o Charles teve atitudes muito suspeitas, constatadas pela sua própria família, quando ele decidiu pegar essa criança, esse pai acompanhar a volta dessa criança para a casa da mãe, algo que ele nunca tinha feito. E a gente acredita que isso tenha sido feito de modo a intimidar essa criança não contonada para o seu pai. O homem vai responder por estupro de vulnerável e será encaminhado à cadeia pública. Rodoviários de 2 empresas do transporte coletivo descumpriram uma decisão da Justiça e paralisaram 100% da frota que deveria circular hoje na capital. Na ação proposta pela Defensoria Pública do Estado, havia pedido de prisão e aplicação de multa aos representantes do sindicato da categoria em caso de descumprimento. Segundo o Sinetran, cerca de 70 mil usuários foram prejudicados com a paralisação parcial. Mais um início de semana difícil para quem depende de ônibus. Como é que vai ficar lá na empresa? Vai ficar meio chato, né? Porque logo na segunda-feira você sabe como é que é o patrão, né? Não vai entender quase nada, né? Ninguém foi trabalhar. Você chegou aqui que horas mesmo? 6h10. Já tá quase 8, já são quase 8. Quase 8, falta mais ou menos 10 minutos para as 8 e nada de aparecer o ônibus. Na frente dessa empresa de ônibus, no bairro Lírio do Vale, toda a frota de 168 ônibus ficou na garagem hoje pela manhã. Dor de cabeça principalmente para usuários das zonas oeste e centro-oeste da capital. Isso faz falta, né, para a população. O jeito é... Espera, não tem outro jeito não. Já na Zona Norte foram os funcionários da empresa Líder que cruzaram os braços e os 80 ônibus ficaram na garagem. Aí já viu, né? Paradas lotadas e muita gente perdendo compromissos. Seu Francisco, que meses atrás sofreu um acidente, hoje precisaria ir ao médico. Vai perder a consulta? É arriscado perder, né? Até 9 horas já vai dar 9 horas. Os rodoviários decidiram paralisar os trabalhos em 2 das 10 empresas que operam em Manaus, porque, segundo o sindicato da categoria, as empresas informaram que não vão reajustar em 8% o salário deles. O aumento do dissídio foi autorizado pela Justiça do Trabalho no final da semana passada. E ontem mesmo, a Defensoria Pública ingressou no Tribunal de Justiça do Amazonas com uma ação para impedir a paralisação desta segunda-feira. O TEJAN acatou o pedido e ainda estabeleceu multa de R$50 mil para o Sindicato dos Rodoviários em caso de descumprimento. Sabe o que eles deviam fazer? Catraca livre. De repente os empresários iam honrar o compromisso e pagar o pessoal, entendeu? Porque isso aí não resolve não, só prejudica as pessoas que estão esperando o ônibus. O resultado da paralisação de apenas 2 empresas prejudicou aproximadamente 70 mil usuários do transporte público em Manaus. Somente no final da manhã é que parte da frota voltou a circular pela cidade. E a Prefeitura de Manaus informou hoje que vai assumir
temporariamente a parte do governo do estado no pagamento do subsídio do sistema de transporte coletivo da capital. Uma proposta de alteração da lei já está sendo encaminhada em regime de urgência para a Câmara Municipal. Com a medida emergencial, a Prefeitura poderá efetuar os pagamentos referentes ao percentual do Estado em atraso desde o início do ano, cuja dívida chega a R$ 7.800.000. Já a Prefeitura, que afirma estar em dia no pagamento do subsídio, repassa a outra metade, quase R$ 1.300.000 por mês às empresas do transporte coletivo. Ainda segundo a Prefeitura, o montante assumido pela administração municipal futuramente deve ser ressarcido pelo Estado. Depois de regularizar o atendimento ambulatorial aos pacientes renais por meio de um convênio com o Hospital Santa Júlia, nesta segunda-feira, a Secretaria de Saúde do Estado também retomou as cirurgias de transplante e pós-transplante de rins na unidade. Os serviços oferecidos pelo SUS estavam suspensos desde março, o que motivou muitos protestos de pacientes. De acordo com o secretário de Saúde do Estado, os serviços de internação e cirurgias de transplantes de rins no Hospital Santa Júlia, que dependiam de repasses do governo federal, já foram retomados. Nós tivemos que acionar a Procuradoria-Geral do Estado, no sentido de que nos emitisse um parecer em relação a essa problemática, e a PGE se pronunciou afirmando que podíamos efetivar o repasse, apesar dos problemas que eu falei de certidão negativa, porque o serviço fora executado efetivamente. E assim fizemos na semana passada a última parcela, que ainda estava pendente, no valor de R$ 2.400.000, e a partir daí dos entendimentos com a Clínica Santa Júlia está sendo retomado hoje, na verdade, o procedimento cirúrgico, porque o ambulatório já havia sido retomado, pelo menos parcialmente. Desde 2002, o Amazonas já realizou 372 transplantes de rins. E devido às dificuldades em manter o serviço em clínicas conveniadas, o Estado deve começar a realizar o procedimento no Hospital Adriano Jorge. Mas, na verdade, o que nós estamos planejando aqui, enquanto Secretaria de Estado e Governo, é termos na nossa própria rede pública um serviço também de transplante. E, nesse sentido, já conversamos com a equipe de São Paulo, que realiza transplante hepático e transplante renal. Deverão acontecer os dois no mesmo ambiente, que é o Hospital Adriano Jorge. Já começamos também uma conversa com o Ministério da Saúde, no sentido de habilitar esse serviço no próprio Hospital Adriano Jorge. Então, esperamos também que no decorrer desse semestre estejamos preparados para realizar esses dois procedimentos lá, na nossa estrutura. Atualmente, 85 pacientes aguardam na fila para fazer transplante de rins aqui no Amazonas. 200 botijões de gás de cozinha foram apreendidos em uma embarcação neste domingo durante uma operação da Polícia Militar. A balsa não possuía a documentação para o transporte do material. O responsável e a carga apreendida foram conduzidos à delegacia. E a semana começou quente aqui na capital. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã em Manaus e também em algumas cidades do interior. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto, com chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Em Coari, o tempo fica encoberto e a possibilidade de pancadas de chuva, mínima de 26 e a máxima não passa dos 29 graus. Em Boca do Acre, o sol aparece entre nuvens e também a possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 23 e 31 graus. Em Borba, a previsão é de tempo encoberto com chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. A Arena da Amazônia, assim como os centros de treinamento Ismael Benigno, a Colina, e Carlos Amit, Coroado, já foram entregues ao Comitê Olímpico Internacional. Mas os vestiários extras, construídos especialmente para os Jogos Olímpicos em Manaus, ainda não estão prontos. Já a Secretaria de Esportes do Estado garante que as obras devem ser concluídas nos próximos dias. A Arena da Amazônia vai receber 6 jogos do Torneio Olímpico de Futebol. Em Manaus, as partidas serão realizadas em rodadas duplas, ou seja, 4 times vão usar o estádio ao mesmo tempo. Com isso, o Comitê Olímpico Internacional determinou que 2 novos vestiários fossem construídos,
Segundo a Secretaria de Esportes do Estado, 90% das obras já estão prontas. Os operários dão os últimos retoques na pintura e na parte elétrica. Eu não tenho dúvida de que nós vamos estar com a arena pronta. Na verdade, ela está pronta, são só esses ajustes, mesmo preocupações que eles têm. Existe uma estrutura sendo montada provisória para a parte de internet, cabeamento. Então, são alguns detalhes que demandam tempo. As arquibancadas também estão passando por pequenas adequações. Algumas estruturas e os vestiários antigos estão sendo reformados. O gramado também está recebendo cuidados especiais. No dia 4 de agosto, jogam Suécia e Colômbia às 6 horas da tarde. À noite, se enfrentam Nigéria e Japão. No dia 7 de agosto, os duelos são Suécia e Nigéria às 6 horas da tarde e Japão e Colômbia às 9 horas da noite. As mulheres entram em campo no dia 9 de agosto com os Estados Unidos enfrentando a Colômbia às 6 horas da tarde e a seleção brasileira de Marta e companhia contra as sul-africanas às 9 horas da noite. Mas eu não tenho dúvida que a arena vai passar por mérito, como aconteceu na Copa do Mundo. O nosso povo vai vir prestigiar e esse grande centro do esporte que hoje é conhecido no mundo inteiro vai ficar ainda mais conhecido pela sua beleza e pela sua funcionalidade. O Tribunal Regional Eleitoral retomou esta tarde o julgamento do processo que também pede a cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. Mas a decisão foi mais uma vez adiada após o juiz, que já havia votado a favor da cassação, pedir vista do processo. O julgamento foi retomado hoje com as discussões sobre os novos fatos apresentados na sessão passada pelo juiz Abraham Peixoto. No voto proferido contra a cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira, o magistrado apresentou argumentos técnicos que foram debatidos hoje. Os advogados de defesa e acusação fizeram as sustentações orais. O advogado da coligação Renovação e Experiência sustentou a tese de que o governador e o vice podem ser punidos nesse processo com base nas provas que já embasaram a cassação do mandato dos dois no início do ano. O pedido é para que seja analisada a gravidade no âmbito do conjunto da obra. Significa dizer, ainda que seja o mesmo fato, numa eu tenho uma consequência de cassação do registro de diploma e multa, ou possível, aqui eu tenho a consequência da cassação do registro de diploma e inelegibilidade, que há de ser aferida pelo conjunto de todos os fatos alegados, porque pelo menos é o que nós alegamos. Já o advogado do governador José Melo defendeu que as provas não podem ser consideradas nesse novo julgamento. O parágrafo 3º impõe a necessidade de se extinguir feito novo proposto contra os mesmos fatos. Isso é o que diz a lei a partir de 2015. Então, o Tribunal Superior Eleitoral vinha com uma jurisprudência, de fato, remansosa nesse sentido, mas a reforma modificou esse esquema e aí o tribunal, me parece, pouco tempo depois, começou a evoluir na discussão dessa matéria. Diante dos novos fatos, o Ministério Público Eleitoral admite a existência de novas regras do TSE para processos eleitorais, mas entende que essas novas regras só passam a valer após as eleições deste ano, o que foi seguido pelo relator do processo, desembargador João Simões. Devendo ainda ser considerado que a representação por captação ilícita de sufrágio e por conduta vedada, já julgada por esta Corte Regional, tinha como único elemento fático o episódio conhecido como fato Nair Black. E a presente AGE contém 8 fatos distintos, dos quais 2, no meu entendimento, são suficientemente graves para ensejar a cassação dos investigados. Na sequência, o juiz Henrique Veiga, que já declarou voto a favor da cassação, pediu para rever o processo e, mais uma vez, o julgamento foi suspenso. Até agora, 4 juízes votaram a favor da cassação do governador e do vice e um magistrado votou contra.
Agora, o futebol nacional sofreu sua segunda derrota na Série D do Brasileirão neste domingo, quando perdeu por 2-1 para o Atlético do Acre, em Rio Branco. A partida válida pela 5ª rodada da competição era a esperança do Nassa para assumir a liderança do Grupo A1. Já o Princesa dos Solimões, jogando em casa, garantiu sua segunda vitória e está matematicamente classificado para a próxima fase da competição. E neste fim de semana também teve rodada do Amazonense de futebol feminino. O Princesa dos Solimões venceu o São Francisco do Pará por 2-0 no estádio Gilbertão e selou a classificação para a segunda fase da Série D. O primeiro gol da partida foi marcado por Guilherme, de pênalti. Nesta outra jogada, o Tubarão do Norte ampliou o placar do jogo com o Jefferson. Com a vitória, o Princesa assume a liderança isolada do Grupo A2 da Série D do Brasileirão. No final de semana também teve rodada do Campeonato Amazonense de Futebol Feminino. Iranduba e Manaus FC se enfrentaram e ficaram no empate em 1-1. O Iranduba é o líder do Campeonato Amazonense com 4 pontos. Já o Manaus conquista seu primeiro ponto na competição. E neste domingo também teve a final da Eurocopa 2016, com Portugal conquistando o título inédito. E aqui em Manaus, as torcidas de Portugal e França assistiram à partida transmitida pela Band com expectativa de uma final de Copa do Mundo. Duas grandes seleções e o mundo todo de olho no Stade de France. Faltava pouco para saber quem levaria a cobiçada taça da Euro 2016. Portugal ou França? Um jogo duro, com muitas ameaças e muitas defesas. E que defesas! A emoção visivelmente demonstrada mexia com torcedores que estavam bem distantes de casa, mas perto de muitos irmãos. A energia positiva para a seleção portuguesa estava concentrada no Luso Sporting Clube, no centro histórico de Manaus. E isto representaria para a comunidade do mundo inteiro portuguesa, representaria a cereja em cima do bolo, não é? Até o Hospital Português de Manaus ganhou uma bandeira gigantesca. Realmente botamos uma bandeira de destaque lá na Beneficente Portuguesa para demonstrar que todos, a comunidade portuguesa, a Beneficente Luso, o Conselho da Comunidade, Consulado de Portugal e as outras instituições como a ACA, Associação Comercial e demais instituições luso-brasileiras, estamos aqui torcendo por uma vitória de Portugal. Os torcedores da França não estavam tão distantes daqui. A poucas quadras, a comunidade francesa gritava, vibrava, energia positiva. Temos que ganhar esse último jogo mais difícil da competição, com certeza, né? A seleção portuguesa não chegou no final por acaso, então temos que ficar focado. Mas não estava fácil. Ainda no primeiro tempo, os franceses tentaram abrir o placar, mas as chances acabavam na defesa de Rui Patrício. Mas o Stéphane, que é francês, e a esposa dele, a amazonense, Jaqueline, seguiam firmes, acreditando na trajetória que a seleção francesa fez durante a Euro. Na quarta de final entrou um zagueiro novo, que ajudou a ajustar o time. Também o técnico modificou o sistema, modificou de 4-3-3 para 4-2-3-1, o que ajudou o time bastante. Acredito no placar de 3-1, sou um pouco mais otimista. Gol do Griezmann e do Giroud também. No primeiro e no segundo tempo, o placar não mudou, até que no finalzinho da prorrogação, o silêncio deu espaço aos gritos de comemoração dos portugueses. Enquanto isso, a tristeza invadia a comunidade francesa. Saiu daqui a energia positiva para Portugal levar melhor. E levou inédito título da Eurocopa 2016. Mas o que importa é que no final deu tudo certo, Portugal ganhou, viva Portugal, e nós finalmente conquistamos nosso título. Estamos aqui unidos pelo coração, pela alma e pela pátria, unidos torcendo por Portugal. Festa portuguesa e com sabor de vitória nunca antes conquistada. E o Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever as nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas no link vídeos. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite para você, até amanhã.